Abre lá em Colossenses, no capítulo 2, no verso 6. Você sabe, muitas pessoas com quem eu converso, você sabe, todas as pessoas, elas almejam algumas coisas, né? Tem coisas que a gente mesmo dá conta de fazer, mas as maiores vitórias da nossa vida, a gente espera receber de Deus. Sabe, eu não sei qual é a sua batalha, mas geralmente grandes batalhas são coisas, obstáculos que a gente tem, ou posições que a gente gostaria de chegar, e bênçãos, né, que estão muito acima, às vezes, das nossas possibilidades. E aí nós colocamos diante de Deus, né? A gente chama isso geralmente de vitória, né? Ah, pastor, a minha vitória, qual que é a sua vitória? Você já parou para pensar? O que você gostaria de receber na sua vida? Eu não sei se né, a minha vitória é conquistar o meu lar, a minha vitória é ter um casamento bom, a minha vitória é ser bem sucedido nos negócios, ou talvez você tenha muitas batalhas. Mas a grande questão é como é que nós podemos obter a vitória das mãos de Deus, né? Como é que nós lutamos? Eu estava meditando essa semana, eu estava conversando com o irmão, ele estava abrindo algumas dificuldades em algumas áreas da vida, e o desejo dele é obter vitória sobre aquilo. Às vezes a vitória é sobre uma tentação, sobre um vício, sobre um pecado, ou a vitória também é conquistar algo que você sempre almejou. Sabe, todos nós buscamos por vitórias, né? Mas a questão é como é que nós obtemos vitória. No mundo, as vitórias elas vêm depois de batalhas. E as batalhas muitas vezes, você sabe, numa guerra você tem feridos, você tem mortos, você tem problemas, né? E você sabe, tem vitórias que são tão custosas que quando você obtém a vitória, você está tão destruído que aquela vitória talvez nem valeu a pena o tanto que você se desgastou. Mas você sabe, existe em Provérbios, a Bíblia fala que a bênção do Senhor, ela enriquece e consigo ela não traz dores. Aquilo que o Senhor nos abençoa não nos consome. E essa é a diferença. Existe uma vitória que ela é conquistada de forma humana, e muitas vezes ela é fruto de muito suor, de muito esforço, de muito sacrifício. Mas eu quero dizer que existe uma bênção de Deus, uma forma de Deus te abençoar e te colocar na posição de vitória, que não é da forma como o mundo faz. A bênção do Senhor, ela não traz desgaste, ela não traz dor. E então eu estava meditando a respeito disso. Então lá em Colossenses 2, os irmãos acharam? Amém? Lá no verso 6, a palavra do Senhor diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Amém? Tão pequenininho, vamos repetir juntos? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Você sabe, irmãos, a maior vitória, a maior bênção que uma pessoa pode ter nesse mundo, qual que é, irmãos? A salvação. Não existe bênção maior do que a salvação, né? Eu costumo dizer, olha, irmão, por pior que esteja tudo na sua vida, você ainda tem mais do que você merece. Você merecia ir para o inferno, mas Deus te deu a salvação. Então, por pior que seja essa vida, por maior problemas que a gente esteja vivendo, às vezes enfermidades, às vezes muitas coisas, só o fato de nós termos recebido o céu, eu quero dizer que nessa conta nós já saímos no lucro, e muito, irmãos, porque o destino do homem era a perdição, e por mais problemas que a gente enfrente nessa vida e tenha nessa terra, eles são transitórios. Nós temos uma eternidade inteira caminhando ao lado do Senhor. Essa é a maior vitória de todas que alguém pode receber. Amém? Os irmãos concordam comigo? Glória a Deus. Somos ou não somos vitoriosos? Somos ou não somos abençoados? Agora, essa é a maior bênção de todas, porque ela custou, irmãos,
custou a vida do Filho de Deus. Ela não foi simples, né? Dizem que para construir, para estabelecer o mundo, Deus levou 7 dias, mas para poder conquistar, trazer a nossa salvação, foram aproximadamente 4.000 anos, do momento em que o homem pecou, que Deus profetizou ali, até que Jesus morresse na cruz. Foi muito mais complicado trazer a salvação do que construir, né? Do que chamar à existência o próprio mundo. Então essa é a maior bênção de todas. Agora eu te pergunto, o que é que você fez para você receber a sua salvação? O que é que uma pessoa precisa fazer? Vamos supor que você vai pregar para alguém que não conhece o Evangelho, você foi lá no Paquistão visitar o pastor Simon e você encontra com alguém, não pode ser do governo, senão você é expulso. Lá não pode pregar o Evangelho. Mas alguém fala assim, olha, eu queria ouvir a respeito desse seu Deus aí, como é que eu posso ter ele? Você vai falar o que para ele? Não, você precisa ser um cara muito bom para você receber a salvação. É isso que você vai falar para ele? Ah não, se você não cumprir os mandamentos, você não vai ter. Não? Se você não fizer as coisas tudo certinho, você não vai receber a salvação. Não, irmãos, a Bíblia fala que a salvação, ela é de graça. A salvação é de graça. Isso os nossos kids já aprenderam. Talvez para a gente seja mais difícil entender, porque a gente acha que ela é de graça, mas tem algo a mais. Agora, se tem algo a mais para você pagar, irmãos, já não é de graça. Ah, pastor, mas você está barateando demais a salvação. Não. A salvação é tão... Eu estou dizendo que a salvação é tão cara que se dependesse de você pagar qualquer coisa para ser salvo, você não seria. A única forma de qualquer homem nessa terra receber a salvação é se for de graça. E a Bíblia fala, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a única forma de alguém poder receber a salvação, irmãos, é se Deus quiser dar. Então nós somos alegres e jubilosos, porque Deus nos escolheu para nos dar a salvação, é um presente. A Bíblia fala lá em Efésios 2, não por obras para que ninguém se glorie, mas essa salvação é um dom gratuito, é um presente de Deus. Então aqui veja, a Bíblia fala, da mesma forma, nesse texto que nós lemos em Colossenses 2, da mesma forma que nós recebemos a Jesus, o Senhor, como é que você recebeu a salvação? Como é que você recebeu Jesus? De graça, sem merecimento, sem esforço, irmãos. Amém? Eu costumo falar que se você contribuiu em alguma coisa para a sua salvação, foi com o pecado que a fez necessária. O máximo que você pode ter contribuído com a salvação foi pecando. Mas não há nada que o homem possa fazer para poder contribuir na sua salvação. Então aqui está dizendo o seguinte, da mesma forma como você recebeu a salvação de graça, agora você tem que andar dessa forma. Porque por alguma razão, irmãos, às vezes até, porque é difícil, às vezes até nós entendemos que a salvação é de graça, mas agora nós queremos negociar com Deus as outras coisas que nós vamos receber. Seja franco, irmãos, né? Quantas vezes você não ouviu falar, claro que você nunca fez isso, ah não, eu vou fazer uma campanha aqui para Deus poder me dar tal coisa, ah eu vou fazer isso se Deus fizer aquilo. Sabe, irmãos, você não fez isso para ser salvo. Você não precisou jejuar para ser salvo, você não precisou fazer promessa, negociar com Deus para ser salvo. Não, você pediu e recebeu, porque Deus é um Pai que abençoa de graça. Agora, a salvação, que é o mais difícil de todas as coisas, Deus te deu de graça. Por que Deus iria querer cobrar qualquer coisa para Ele te dar? Ah, não. Salvação é de graça, mas se você quiser um carro novo, agora você vai ter que trabalhar. Absolutamente, irmãos. Aquele que não poupou o seu próprio filho, não vos dará juntamente com ele todas as outras coisas. Então a primeira coisa que eu queria que você entendesse, irmãos, que a nossa vitória, ela não é conquistada, a nossa vitória, ela é dada. Amém? A vitória é dada, é Deus quem dá a vitória, mas ela é entregue. Você for olhar na Bíblia, todas as lutas, a Bíblia fala que o povo de Deus ia sair para a guerra e lutava, mas era Deus quem entregava os inimigos. E por vezes o povo de Israel nem lutava. Teve certa vez que
Deus mandou, ó, vocês estão cheios de armas, você baixa as armas, agora vocês pegam os instrumentos e começa a tocar um louvor. E eles começaram a louvar. Quando eles chegaram, os inimigos já estavam todos mortos. Ah não, mas eles lutavam também. Lutavam. 318 contra 20 mil, 80 mil. Você acha realmente que foi a força do braço deles que deu alguma coisa? Não, irmãos, nós temos que entender que da mesma forma que Deus nos deu a salvação, Deus vai nos dar todas as coisas. A Bíblia fala: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se existe algum esforço nosso, é de buscar a Deus, o Deus que é galardoador daqueles que o buscam. Você não precisa conquistar as coisas, você busca a Deus e Deus te acrescenta tudo aquilo que você precisa, irmãos. Sabe, esse é o esforço que nós precisamos. Nós não temos que nos esforçar, porque a vitória é do Senhor. Você sabe, irmãos, todos os milagres que Jesus fez, você acha que Jesus, olha, não, eu estou fazendo um milagre aqui, mas eu preciso de ajuda de alguém aqui, porque está muito difícil. Não, Deus é todo poderoso, Deus é autossuficiente. A Bíblia fala que Deus não é servido por mãos humanas, mas Ele decide nos abençoar com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, irmãos. Então nós precisamos entender, irmãos, que a vitória é nos dada, é pela fé que nós recebemos, né? E eu queria falar de 3 pontos aqui. Por que a vitória nos é dada? Por que as coisas Deus entrega para nós? E a primeira delas, irmãos, é que as obras do Senhor já estão prontas desde a fundação do mundo. Amém? As obras de Deus já estão prontas desde a fundação do mundo. Eu sei que você pensa que nós estamos fazendo muita coisa e que nós temos que a igreja crescer e avançar. Não, mas eu quero dizer que tudo já estava pronto desde a fundação do mundo. Amém, irmãos? Você sabe, o homem foi criado no 6º dia na criação. Você lembra disso? Lá em Gênesis 1, no 6º dia, criou Deus do pó, criou o homem. E você sabe qual foi o primeiro dia do homem? Vou ajudar uma aula de matemática aqui, hein? O Adão foi criado no 6º. Qual foi o primeiro dia do homem? Foi o 7º dia. O que o homem fez no 7º dia, irmãos? Descansou. Deixa eu dizer, você foi criado para o descanso. Amém? Descanso não é ficar sem fazer nada, irmãos. Isso para mim é muito trabalho, inclusive, ficar sem fazer nada. Eu fiquei uns dias, fiz uma cirurgia, precisava ficar sem fazer nada, não dei conta. Para mim é muito trabalhoso ficar sem fazer nada. Descanso não tem nada a ver com isso. Descanso é você viver no desfrute das coisas de Deus. Amém, irmãos? Você foi criado para isso. Todas as coisas já estavam prontas. Deixa eu dizer, Deus não quis que o homem participasse da criação das coisas. Da mesma forma como um pai zeloso, quando você veio ao mundo, Deus já havia preparado tudo para você. Deus não é um pai displicente, Deus não é um pai que, não, olha, nasceu por acaso, eu não estava esperando, eu não tinha me preparado, não. Todas as coisas já estavam prontas. A Bíblia fala, aquele que dantes os conheceu, também vos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Quero dizer que Deus conhecia você antes dos seus pais, antes de você vir ao mundo, antes do mundo existir, e Ele predestinou você. Ele estabeleceu um caminho para que você seja conforme a imagem de Cristo Jesus. Então todas as obras já estavam prontas. Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos criados, veja, nós não fomos salvos por obras, nós somos salvos para as obras. Está me entendendo? Tem pessoas que estão tentando ser salvas através de boas obras. Mas deixa eu dizer, se você não for salvo, você não consegue nem ter obras. As obras, elas são uma expressão daquilo que você já é. Você primeiro é salvo, depois você vai ter obras. Agora, que obras são essas tão difíceis que eu tenho que fazer? Não, aqui fala, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Eu quero dizer que tudo já está preparado. Deus já fez todas as coisas. Nós chegamos para a festa, irmãos. Sabe aqueles convidados chegam tão cedo, você fala, agora vem me ajuda aqui, ó, põe aquela mesa lá, faz isso. Não, Deus não é assim. Deus não é pego de surpresa.
Deus nos trouxe ao mundo para vivermos aquilo que Ele estabeleceu para nós, as boas obras, que Ele preparou antes da fundação do mundo. E Ele sonhou comigo e com você e falou: meu filho vai poder desfrutar dessas coisas. Amém, irmãos? Jesus, quando crucificado, Ele disse: está consumado. Ou seja, não há nada mais que seja feito. Eu sei que às vezes a gente fica preocupado, né, com batalha espiritual. E agora, eu quero dizer uma coisa para você: já está consumado, a obra do Senhor perfeita já está acabado. Todo o suprimento que nós necessitamos para viver uma vida vitoriosa e abençoada já foi feita. Agora, o que isso muda na nossa vida prática? Você vai mudar a sua maneira de orar, irmãos. Tem muita gente que está orando errado, tem gente que está querendo convencer a Deus a fazer as coisas. Ah, Deus, por favor, salva fulano, faz isso, faz aquilo, e fica dando ordens para Deus. Não adianta, porque as coisas já estão prontas. Você vai orar por discernimento. Fala: Senhor, eu quero compreender a sua vontade, eu quero andar em linha com a sua vontade. Você vai orar por estratégia. Senhor, como que eu vou pregar para aquela pessoa? Como que eu vou fazer isso? Qual é a direção que eu tenho que fazer? É dessa forma, porque essa é a oração de quem entende que Deus já fez todas as coisas. A obra já está consumada, irmãos. Você acha que é a minha opinião que vai mudar a vontade de Deus? Não. Quem tem que mudar a vontade sou eu, irmãos. Eu brinco que às vezes o irmão, ele não ora a Deus para tomar uma decisão. Aí ele toma a decisão, e a hora que naquele momento que está dando tudo errado, ele começa a orar a Deus. Deus, por favor, muda e faz. Porque não orou antes. Se tivesse orado antes e perguntado para Deus e tomado a decisão correta, não precisava orar depois para mudar as coisas, porque ia tomar a decisão que Deus havia preparado. Mas a gente inverte, né? A gente fala no português, né? Você põe o carro na frente dos bois. Você quer tomar a decisão e quer que Deus te segue. Fala: agora Deus, me abençoa aqui, ó. Eu já decidi, é por aqui, agora você me abençoa. Não é assim, irmãos. Você pergunta para Deus: o que eu devo fazer? Porque ali já é o lugar da bênção. Sabe, nós temos que mudar a perspectiva. Quando você entende que as obras já estão prontas, desde a fundação do mundo, você pede apenas revelação e discernimento para Deus. A Deus, me mostra o que eu tenho que fazer, me mostra o caminho, me mostra as coisas certas, me mostra os tesouros escondidos. Ah, mas eu não estou enxergando nada, aqui é um campo seco. Você sabe, a Bíblia fala que quando Deus começou a criação, não havia chovido ainda sobre a terra, porque não havia o homem ainda para lavrar. Se você está numa terra seca, é porque você ainda não está posicionado. O dia que você se posicionar, Deus vai mandar a chuva e vai começar a frutificar, porque ali está um filho que pode colher. Sabe, muitas vezes as coisas não frutificam, lá na sua casa não frutifica, porque você não está na posição ainda. Porque o homem, quando está na posição, a chuva vem do céu, irmãos. A chuva vem do céu. Quando você entendeu o sentido das finanças, eu quero dizer que a bênção financeira vem, o Senhor mostra os tesouros escondidos, irmãos. Agora veja, no céu não há desperdício. Enquanto não há homem posicionado, preparado para lavrar, não vem a chuva. Há um tempo certo para tudo no céu. Mas um segundo motivo é que nós estamos assentados. A Bíblia fala em Efésios 2:6 que nós estamos juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como eu falei, Jesus, ele completou a obra, e a Bíblia fala que hoje ele está assentado. E Jesus hoje ele é o sumo sacerdote. Se você olhasse no Velho Testamento, o tabernáculo, o lugar onde o sacerdote oferecia os sacrifícios, não havia uma cadeira para sentar, mas a Bíblia fala que hoje o nosso sacerdote está assentado. Quer dizer que o serviço terminou. Hoje não há mais o serviço sacerdotal, não precisa oferecer mais sacrifício, mas todas as obras estão completas. Então nós temos que entender que a posição onde nós estamos hoje é uma posição de governo com Cristo Jesus. Sabe, a Bíblia fala que aqueles que receberam do dom da justiça e da graça abundante vão reinar em vida por meio de Cristo.
Nós temos que entender, irmãos, que nós fomos chamados para governar sobre as circunstâncias. Ao invés de nós sermos manipulados, e quantas vezes nós somos manipulados pelas circunstâncias e tomamos decisões baseadas nas circunstâncias, mas Deus te chamou para governar sobre as circunstâncias. Lembra, os discípulos estavam no alto mar e as ondas começaram a se mexer, e aí de repente vem Jesus andando sobre o mar. Entenda que esse mar sejam as circunstâncias, os problemas. Eu quero dizer que Jesus vem sobre o mar. Jesus anda sobre as circunstâncias. E Ele te chama para andar sobre toda circunstância, sobre todo o mar revolto. Aí Pedro, ele vai e começa a andar sobre as águas, mas a Bíblia fala que, reparando ele, onde ele estava, ele começa a afundar. Por quê? Ele começou a olhar para aquilo que estava à volta dele. Quando você escuta a voz de Deus, você anda sobre a circunstância. Quando você olha para as coisas ao seu redor, você começa a afundar. Estava meditando lá em João 11 a respeito de Lázaro. Lázaro, quando ele morre, e Jesus chega lá e os fariseus falam: ó, se fosse amigo, estava aqui antes. Aí corre Maria: ó Senhor, se eu estivesse aqui. Aí vem Marta: ó Jesus, não sei o que. Todo mundo tinha alguma coisa para falar, ninguém tinha nada para escutar de Jesus. Aí Jesus chega diante do túmulo e fala: Lázaro, vem para fora. Sabe por que Lázaro conseguiu escutar Jesus? Porque ele estava morto para todas as outras vozes. A única voz que ele escutou foi a de Jesus. Por isso que ele ressuscitou. Quantas vezes, irmãos, nós somos bombardeados com tantas vozes, mas uma voz apenas basta falar na nossa vida. Nós temos que aprender a conectar e a escutar a voz do Senhor Jesus. A voz que todas as coisas criou, que fez todas as coisas. E hoje nós estamos assentados com Cristo. Sabe, não temos que estar mais nessa posição. Deixa eu dizer, nós não somos mais moldados por circunstância. Não é o presidente Trump que governa a sua vida. Não é mais o que acontece nesse mundo que governa a sua vida. Quem governa a sua vida é Cristo. É Cristo, irmãos. E a Bíblia fala que tem duas casas, uma que é edificada sobre a areia, outra que é edificada sobre a rocha. Você sabe, a rocha é Cristo. Mas é interessante que essa casa edificada sobre a rocha, não é que ela não tem problema, porque a Bíblia fala que a chuva veio sobre as duas, os ventos fortes vieram sobre as duas. Eu quero dizer que a vida com Cristo, a vida cristã, não é uma vida sem problemas, mas é uma vida que é imune a esses problemas. A casa que estava fundamentada em Cristo sobre a rocha, ela permanece. Mas ela sofre problemas também, ela sofre danos. A questão é que onde que você está no meio da circunstância, nós precisamos estar sobre. Nós temos que lembrar a nossa posição espiritual. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Amém, irmãos? Terceiro, por que a vitória nos é dada, nos é concedida? Porque no nosso relacionamento com Deus, é Deus quem trabalha por nós. E aí a gente começa a dar um nó no religioso, né? Porque toda religião, você trabalha para receber um favor daquele Deus. Não, é diferente. Jesus, ele se encontra com seus discípulos, se ajoelha e prepara-se para lavar os pés. E fala: quem eu não lavo os pés não tem parte comigo. Porque talvez a gente aprendeu que a gente tem que servir a Deus. Não, tem que servir a Deus, tem que servir, tem que fazer coisa para Deus. Quem sabe Deus vai me aceitar lá no céu. Não. Jesus falou: se você não deixar eu te servir, você não tem parte comigo. É diferente, né, irmãos? É Deus quem te serve. É Deus quem serve. Isaías 64. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos percebeu, nem com olhos se viu um Deus que além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deixa eu dizer, Deus é um Pai zeloso, que quer mostrar o seu amor para nós. A maneira que Deus faz é diferente, irmão. Não estou dizendo que você não vai trabalhar, que você não vai servir, mas eu quero dizer que diante da magnitude de Deus, lembra que eu falei que nós somos tão pobres para comprar qualquer coisa de Deus?
E eu quero dizer que até o nosso serviço é muito pobre diante de Deus. Tudo que nós temos para ministrar diante de Deus é porque Ele nos dá, porque Ele nos ensina. A Bíblia fala, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor humano não serve, irmãos, ele é muito fraco, ele é muito frágil, ele é inconstante, ele é incompleto. A única forma de nós amarmos a Deus é se primeiro nós experimentarmos o verdadeiro amor, porque Deus é amor, aí você pode amar a Ele. Então dessa forma, a única forma de nós servirmos é se primeiro nós formos servidos. Somente aquele que é curado, somente aquele que é sarado pode curar os outros. O problema é que muitas vezes nós nem somos curados. Você vê pessoas falando do evangelho e elas mesmas estão cheias de problema com Deus, e elas entregam um evangelho que é a religião, que é inseguro. Eu nunca esqueço uma vez que eu vi um pregador, ele falando na televisão a respeito de salvação, e aí por alguma razão ele falou, eu mesmo não tenho certeza que sou salvo. Eu falei, pô, você que está aí na TV, vivendo o evangelho, não está de certeza, lascou eu que estou aqui, só zapeando TV de madrugada. Não, nós precisamos receber do suprimento, nós precisamos receber de Deus, porque nós não temos nada para dar para Ele, irmãos. Então é Deus quem nos serve, é Deus quem nos supre, é Deus quem molda a gente, até que nós entendamos quem nós somos. Até que nós começamos a fluir da mesma natureza de Deus, começamos a vibrar na mesma frequência. A Bíblia fala em Salmo 127, 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois é Deus quem supre os seus amados enquanto eles dormem. Esse é o Deus que cuida dos seus filhos, irmãos. Esse é o Deus que cuida, esse é o cuidado, sabe? Então você tem que entender que quando nós buscamos a vitória, é Deus quem peleja, é Deus quem prepara, é Deus quem nos entrega. Amém? Mas como que, na prática, como é que nós podemos receber a vitória? Como eu falei, pode ser a vitória sobre um vício, pode ser uma vitória financeira, pode ser uma vitória no casamento, pode ser uma vitória pessoal. Como é que você recebe a vitória? Primeira coisa, mas assim com o dedinho, descanse. 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 Difícil descansar, né? Mas Jesus está afundando o barco, Jesus está dormindo lá. Mas Jesus falou, nós vamos passar daqui para lá. Daqui para lá, entendeu? Ele não falou que ia afundar, ele falou que eles iam chegar do lado de lá. Se Deus falou, Ele vai cumprir, irmãos. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Mas o descanso é importante. Todo milagre, o princípio dele é o descanso. Lá em João 6,10, fala assim, Jesus disse, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentando-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Você sabe, o princípio do milagre, primeiro você se assenta. Enquanto as águas estão revoltas, enquanto você não está desesperado com as coisas, não é assim que funciona, porque Deus, Ele trabalha no nosso descanso. Enquanto você põe a mão, né, eu já falei aqui, né, às vezes a pessoa está afogando, e dizem os experientes que não adianta você ir lá enquanto a pessoa está se debatendo, porque senão você chegar lá, você afoga junto, de tão desespero que a pessoa está. Você espera ela parar, perder as forças, seja lá, desmaiar, aí você vai lá e resgata. Sabe, muitas vezes somos nós fazendo as coisas do nosso jeito, metendo os pés pelas mãos, desesperados, mas não é assim que Deus faz. Deus faz quando as coisas se aquietam e se calam. O Senhor, eu confio em Ti. Então o primeiro passo para você receber a vitória é você descansar. É você entender, você se assentar com Cristo nas regiões celestiais, na posição de governo.
Você sabe, quem manda muito não precisa gritar para ser ouvido. Você reconhece uma autoridade pela serenidade dela. Você conhece alguém que tem muita autoridade, muita posição, porque ela não precisa se esforçar para ser entendida. Nós precisamos, igreja, entender a nossa posição diante de Deus. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos: quem vocês acham que eu sou? E Simão, Pedro, fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que havia de vir para salvar. E Jesus falou que bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. E te digo mais, sobre essa rocha, sobre essa revelação, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você tem níveis de revelação aqui, irmãos. A primeira revelação, quando você descobre a Cristo, quando você conhece a Cristo, você deixa de ser Pedro. Simão, Pedro significava Simão, né? Simão Bar-Jonas, que é Simão, filho de Jonas. Significa caniço, bambu, aquele que dobra. Mas ele deixa de ser caniço e ele passa a ser rocha. Agora você é Cefas, você é pedra, você se torna alguém estável, porque você teve a revelação da salvação do Filho de Deus. Esse é o nível 1. É o necessário para você ser salvo. Mas Jesus não para aí, a revelação ela é progressiva. Depois de você ter a revelação de Jesus, você precisa pedir para Deus te revelar a igreja. Porque ele fala: bem-aventurado Simão Bar-Jonas, e sobre essa revelação eu vou edificar a minha igreja. A igreja é um nível maior de revelação. Quem tem revelação da igreja já entendeu o projeto de Deus, mas não para ainda na igreja, porque a igreja ela tem um propósito. Qual que é? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe um nível de governo que foi estabelecido e entregue para a igreja do Senhor Jesus. Sabe, nós precisamos entender isso, irmãos, porque a Bíblia fala que a criação até hoje ela geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Sabe, quem é que vai governar esse mundo caído? Somos nós, irmãos, é a igreja. Nós temos que entender isso. E quem está na posição de governo, ele descansa. Você sabe, um governante, aquele que tem autoridade, ele não está correndo para fazer as coisas e desesperado, não, ele simplesmente declara e comanda. Eu quero dizer que nós vamos reinar em vida. A palavra de Deus fala isso, irmãos. Mas como é que nós vamos reinar sobre as circunstâncias? Através da oração, através da autoridade e através do conhecimento de quem nós somos, irmãos. Sabe, e é por isso que o diabo não quer que você entenda isso. É por isso que o diabo ele usa circunstâncias para desacreditar. O pastor está falando aí que eu governo, mas eu só levo paulada desse mundo. Tinha uma musiquinha que a gente cantava no Brasil. Como que é? Um dia eu já fui prego, hoje eu sou martelo. Não tinha um negócio desse? Não tinha no encontro que a gente cantava? Você lembra dela, Hilton? Como que é? Quando eu era prego, o diabo me batia. Hoje eu sou martelo e o quê? E bato nele todo dia. Você sabe, irmãos, o diabo não vai tirar a sua salvação, mas ele pode te tirar o governo da sua vida. Ele pode não tirar a tua salvação, mas ele pode fazer você viver uma vida miserável. E não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para isso, irmãos. Nós somos príncipes, somos filhos de Deus. Sabe, você quer atingir o Pai, você faz um mal para o filho. Sabe, assim o diabo tem feito com os crentes, mas eu quero dizer que não será assim nas nossas vidas, porque o entendimento, o conhecimento, a intimidade com Deus nos traz essa paz. Então a primeira coisa é o descanso, irmão, saber que Deus está no controle de todas as coisas. A nossa vida está governada por Cristo, amém? Mas segundo, irmãos, precisamos guardar a fé. Hebreus 11:33, aos quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca de leões. Uou! É fé, irmãos. Fé é crer que fiel é aquele que prometeu, irmãos. O Deus que não dorme nem cochila,
o guarda de Israel, que não dorme nem dormita, irmãos. Sabe, esse é o nosso Deus. Quem tem, quanto mais intimidade nós temos, mais fé, mais descanso nós temos, porque nós sabemos que Deus é um Deus que cuida de perto. Gálatas 3:5 fala: aquele, pois, que vos concede o Espírito Santo, que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sabe, aqui é um questionamento que o apóstolo Paulo faz aos Gálatas. Olha, o Espírito Santo que está no meio de vocês, você acha que ele opera por causa das obras da lei ou por causa da fé de vocês? É óbvio que é pela fé, irmãos. Agora, se as riquezas celestiais, a Bíblia fala que as verdadeiras riquezas são as riquezas celestiais, amém? As riquezas do mundo iníquo são riquezas da iniquidade. Se as verdadeiras riquezas Deus nos entrega pela fé, você acha que essas riquezas aqui que são tão, valem nada? Você acha que Deus vai te dar como? Pela fé, irmãos. Deus honra a fé. As verdadeiras riquezas são pela fé, as desse mundo também. E por último, irmãos, estou encerrando aqui. Aprenda a receber de Deus. Aprenda a receber. Você sabe, irmãos, receber é uma coisa muito difícil. As pessoas têm dificuldade em receber. Muitas vezes, quando as pessoas não duvidam que Deus pode, as pessoas duvidam se Deus quer. Está me entendendo? Você tem um desafio, você tem uma vitória que você precisa. Eu tenho certeza que você sabe que Deus pode. Qual que é a sua dúvida? Será que Deus quer? Agora, por que você pergunta, será que Deus quer? Porque você olha para si e fala assim: eu tenho tantos defeitos, eu já pisei na bola tantas vezes, eu faço tanta coisa aquém, ou deixo de fazer. Você, toda vez que olha para si mesmo, isso vai gerar dúvida. Será que Deus quer me abençoar? Será que apesar do que eu faço, Deus quer me abençoar? Pois eu vim te contar uma coisa nessa manhã. Não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com Cristo. Lembra que nós lemos aqui no começo: da mesma forma como recebeste a Cristo, também andai nele. Você só recebeu a salvação por causa de Cristo. Não foi por sua causa. Irmãos, o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos. A Bíblia fala que homem nenhum pode dizer que não pecou. Quem diz que não peca, chama Deus de mentiroso. O que aconteceu? Alguém foi lá e pagou a sua dívida. Você não é salvo por sua culpa, por sua qualidade. Você é salvo por Jesus. Eu quero dizer que tudo que nós recebemos de Deus não é por nossa causa, é por causa de Jesus, é por causa da aliança feita lá no Calvário. Deus decidiu nos abençoar, não por causa de nós, mas por causa de Jesus. Por causa de Jesus, do Cordeiro, que foi o Cordeiro perfeito, que foi e cumpriu toda a justiça, cumpriu toda a lei, foi declarado justo, e ainda assim morreu como um pecador. Ele falou assim: essa justiça, agora você vai lá e acredita na conta dos meus irmãos. Todo aquele que crê recebe essa bênção de Deus, recebe essa dádiva. Não foi pelas nossas obras, mas foi por causa do Senhor Jesus. Lá em Romanos 4:5: todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio. Quem é ímpio aqui? Vou nem olhar. Deus, você crê no Deus que justifica o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como justiça. O que abre as portas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Tem muita gente tentando impressionar Deus com santidade. Não é errado ser santo. Sede santos, porque eu sou santo. Mas o errado é querer impressionar Deus com santidade, porque Deus é santo. Como que você vai impressionar Ele com isso? O que chama atenção é a fé, irmãos. É a fé.
Às vezes que pessoas que arrancaram o elogio de Jesus foi por causa da sua fé. Sabe, a fé é a moeda celestial. Sabe, quando nós acreditamos que Deus é bom, quando nós acreditamos que apesar de nós, Deus, Ele quer nos justificar. Todo aquele que não trabalha, que não cumpre a lei, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, a sua fé, Deus pega e transforma em justiça. Você se torna um justo. Deus te dá a vitória só porque você acreditou nele. Só porque você acreditou. Fala, Senhor, eu não dou conta, mas eu confio que o Senhor pode. Mais do que isso, eu confio que o Senhor quer. Que o Senhor é o Deus que é galardoador daqueles que o buscam. Sabe, Senhor, eu estou batendo a porta, porque eu sei que é só o Senhor que pode me dar. Deus se alegra disso, irmãos. Deus se alegra disso. Sabe, porque quem pede é humilde. Sabe, eu achava errado isso. Esse povo aí que só fica pedindo para Deus, pedindo. Eu vim aqui servir a Deus. Isso era tremenda de uma arrogância, irmãos. Porque eu achava que eu tinha alguma coisa. Eu sou tão pobre, mas tão pobre, que se eu tiver qualquer coisa, é só se eu pedir, irmãos. Sabe, essa é a nossa condição diante de Deus. Não adianta você se esforçar para parecer bonitinho diante de Deus. Nossa condição é muito pobre. Muito pobre, não adianta negociar. Eu vou fazer jejum, eu vou fazer isso, eu vou andar de joelho, eu vou ir a pé até lá em Nova York. Não adianta, irmãos. Nada disso diante de Deus. A Bíblia fala lá no livro de Isaías que a justiça humana diante de Deus é como um trapo de imundície. Se você quer algo, peça. Peça que Deus dá, porque Ele se alegra. Quando você pede, você reconhece a sua incapacidade, mas você reconhece o senhorio, o poder de Deus. Deus é quem pode. Por isso a vitória que você busca, irmãos, peça para Deus. É Deus quem vai dar. Entrega para Ele. Entrega ao Senhor. Fala, Senhor, eu não dou conta. Eu quero reconhecer a minha incapacidade. Você sabe, se você não fizer isso, Deus não pode te ajudar. É forte isso. Porque se Ele te ajudar e você conquistar, você vai achar que foi você. Ou foi você junto com Deus. E aí nós temos um problema. Primeiro, porque Deus não divide a glória com ninguém. Ninguém vai chegar lá no céu e falar, eu estou aqui porque eu bonzinho demais. Eu pregava todo domingo lá, eu ia naquela igreja, eu cantava demais. Não, ninguém vai poder ter glória lá no céu. Mas o segundo motivo é que você vai achar que toda vez você vai ter que fazer, ou por causa de um merecimento. E aí isso aí não tem fim. Você vai estar o tempo inteiro se esforçando para conquistar qualquer coisa de Deus, quando na verdade a única coisa que Deus quer é mostrar a bondade dele para você. A Bíblia fala que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Sabe, é quando você é tão abençoado, quando você prova da fidelidade de Deus, que você olha para esse mundo e fala, não compensa mais viver dessa forma como o mundo vive. É um amor que te conquista. Você sabe, na lei, o mandamento era amarás o teu Deus, mas no Novo Testamento nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós precisamos ser aperfeiçoados no amor, o que diz Pedro, João, nas suas cartas. Precisamos provar desse amor. Precisamos provar desse Deus que serve os seus servos. E aí quando você experimenta disso, quando você começa a entender a sua identidade, você começa a expressar aquilo que a sua nova natureza, irmãos. Você começa a viver em santidade, não porque você precisa viver em santidade para ser aceito por Deus, mas você começa a viver em santidade porque você já foi aceito por Deus. Porque você agora desfruta de um novo alimento, você é uma nova criatura, você pensa agora nas coisas celestiais, a sua mente não está mais nesse mundo. Você entende? A religião ela tenta imitar
imitar as coisas que são de Deus, mas ela nunca consegue, porque cansa, irmãos. Você ficar tentando viver aquilo que supostamente é o padrão de Deus, mas você não tem a realidade. Você está só se esforçando para viver, porque falou que crente tem que vestir de um jeito, falar de um outro, mas aquilo não é de dentro para fora, é algo engessado, é de fora, é uma casca. Não é isso que é o evangelho, irmãos. Pelo amor de Deus, isso aí não é um evangelho. Isso é só uma simulação. O verdadeiro evangelho é quando nós desfrutamos da comunhão, da presença, e aquilo começa a ir de dentro para fora. Pode não ser imediato. O problema das pessoas é que elas querem mudanças imediatas. Aí o cara chega diante do médico, né, pálido, branco, igual uma parede branca, e fala: olha, doutor, eu estou muito branco aqui, não sei. O cara falou: vamos mudar a sua alimentação aqui, tal, e daqui a um mês você vai estar melhor. Eu falei: não, eu quero agora. Eu falei: então vamos botar uma maquiagem aqui. Para quem olha de fora, irmãos, foi até melhor, foi até mais rápido. Mas você acha que resolveu alguma coisa? A religião só maqueia as pessoas. Não é isso que Deus quer. Deus não quer que você esteja aqui no culto, porque se você não for no culto, você vai o diabo vai te pegar ali na esquina. Não, irmãos. Se você não dizimar na igreja, você vai deixar seu dinheiro na farmácia, ir lá na mecânica. É sério que é por causa disso que você vai dar o dízimo, irmão? Traz não. Deus não precisa. Não é por isso, irmãos. Não é por isso. Nós temos que olhar para a essência das coisas. É que a gente vive num mundo tão superficial, de coisas tão superficiais, né, das redes sociais, aqueles videozinhos de 15 segundos, é tão rápido as coisas, tudo, mas existe um lugar de profundidade que Deus quer nos levar, sabe? E é um lugar de vitória, onde nós já temos a vitória. Você está entrando num jogo que já foi decidido. Já foi decidido, irmãos, há 2000 anos atrás. Já foi vencido. Você não está entrando agora para ver o resultado. Não, já foi decidido. Talvez até antes, porque a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro que morreu desde a fundação do mundo. Deus, ele já começa as coisas com o fim pronto. Por isso ele é o alfa e o ômega. Sabe, mas eu quero dizer que você vai ter vitória quando você também entender o lugar onde é para você estar. Estava conversando com os irmãos sobre o filho pródigo. E naquela parábola, né, o filho talvez represente nós, porque o pai representa Deus. E o filho resolve sair de casa e o pai fala: pode ir. Pode ir. Por que o pai deixa o filho sair com tanta facilidade? Porque ele sabia que filho é filho. E que o filho iria voltar para sua casa, cedo ou tarde. Então, legal, vou dar um rolê. Tudo bem, você vai onde você quiser. Mas na casa, ele era um príncipe, ele era filho do chefe. Na rua, ele era empregado, ele era escravo. Alimentava porcos. Sabe, a questão é a posição, ele não deixou de ser. Está me entendendo, irmãos? Você pegar um pedaço de diamante, você jogar ele no lixo, ele não vai deixar de ter o valor, mas ele não vai cumprir o propósito. É um diamante no lixo, porque não está no lugar certo, irmãos. Nós precisamos alinhar nossa vida com o propósito de Deus, porque as vitórias já nos foram dadas. Para de lutar pelas coisas, para de cair nesse engano de conquistar, porque eu preciso isso. Não. Aplica-se a entender o que Deus quer dar para você, o que é para você, o que vai realmente fazer diferença na sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais, tudo Ele fará. Amém, meus irmãos? Se coloca de pé, vamos orar ao Senhor. Oh, aleluia. Quantas batalhas, irmãos, nós temos entrado,
que não são da vontade do Senhor. Quantas vezes nós temos nos debatido por coisas que não vão nos levar a nada, ou às vezes você lutado por coisas legítimas. Mas entrega para o Senhor as tuas batalhas. Entrega, que o Senhor vai te honrar. O Senhor vai lutar as suas batalhas. Feche os seus olhos.